Boa noite, nós estamos à espera da Natália para começar este direto. Boa noite em Portugal e boa tarde, pelo menos em parte do Brasil. Vamos lá então. Estamos só a aguardar um bocadinho que a ligação seja feita. E rapidamente. Ok. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Tu ouves e consegues ver-me bem? Sim, e você também? A mim? Sim, muito bem. Eu antes de mais quero agradecer-te por este direto. Eu e a Natália, ao contrário do que é costume nestes diretos que eu tenho feito no Tudo Isto Dava um Fado, eu e a Natália não nos conhecemos pessoalmente, mas temos um amigo em comum, que é o Juliano Medeiros, e com quem eu converso muito sobre estes temas, que também agora convidei a Natália, e ele falou muito da Natália. A Natália é uma deputada muito jovem, mais jovem do que eu, Um pouquinho eleita passada. um bocadinho, mais jovem do que eu, eleita pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. Ela foi também eleita para o município, para a Câmara Municipal, como diríamos aqui, de Natal. E ela tem uma particularidade que nos interessa muito neste momento, é que ela integra a Comissão das Fake News no Parlamento, na Câmara dos Deputados do Brasil, em Brasília, e esse é um tema que nos une na resistência à extrema-direita, porque em Portugal, aqueles que nos seguem no Brasil podem não acompanhar tanto. Nós em Portugal temos muita noção de que o Brasil teve uma avalanche de contas falsas, de fake news, que antecederam a eleição de Bolsonaro, e nós agora estamos a viver um bocadinho isso nas nossas redes sociais, de um crescendo de contas falsas, de ataques, de mentiras aos deputados da esquerda. E a primeira coisa que eu queria perguntar à Natália é precisamente qual é que foi o papel destas fake news e destas contas falsas nas redes sociais, qual é que foi o papel dessa máquina na eleição de Bolsonaro. Bom, boa noite, Joana. Boa noite a quem já está nos assistindo, a quem está online com a gente. É uma honra participar do seu programa aqui no Instagram. Te agradeço pelo convite. E como você falou, né? Primeiro eu quero dizer que é muito ruim saber que essa tática política, né, essa estratégia política de utilizar a mentira, utilizar a disseminação de fake news pela extrema-direita está começando a chegar com mais força aí, mas por outro lado, pelo menos você já tem agora várias experiências internacionais, inclusive e infelizmente a nossa aqui no Brasil, para observar melhor, né, entender melhor como é que funciona isso. Aqui no Brasil, acho que certamente nós não imaginávamos o impacto que isso ia ter, né? E o impacto foi muito grande. Aí eu já começo a responder a tua pergunta. Lá na CPMI das fake news, como você falou, faz parte da CPMI, é uma comissão que investiga a produção e a disseminação de notícias falsas, não só no período eleitoral, nas nossas eleições presidenciais de 2018, mas também agora mesmo, agora no debate público, no debate político. E lá nós estamos tendo a oportunidade de resgatar um pouco do que aconteceu em 2018, de que forma a extrema-direita operou naquela campanha eleitoral presidencial. E o que eu posso te dizer é que nós consideramos que o impacto foi muito forte. Em eleições acirradas, em eleições muito disputadas, qualquer fator que altere, mesmo que um percentual pequeno dos eleitores, dos votos, acaba tendo uma importância muito grande no resultado final. E aqui no Brasil o que nós vimos foi, não é que as fake news chegaram aqui nas eleições. Eu sei que você já conversou com o Jean Willis, não foi? Você já fez um programa com o nosso ex-deputado Jean Willis.
pessoas como ele, como a nossa candidata a vice-presidenta, Manuela Dávila, como nossa deputada do PT, Maria do Rosário, essas figuras públicas já percebiam que isso estava chegando na política brasileira, que isso estava sendo organizado, que estava sendo articulado, porque são 3 exemplos de pessoas que foram vítimas de forma muito violenta desses ataques. Mas nas eleições, sem dúvida, isso foi organizado. Isso foi um passo que permitiu que a extrema-direita tivesse, inclusive em articulação com outros grupos de outros países também da extrema-direita, tivesse essa estratégia política na campanha eleitoral. E aqui no Brasil tem uma especificidade. Em muitos países, o Facebook é a rede social mais utilizada e é o maior vetor de disseminação das fake news. Aqui no Brasil é o WhatsApp. Tem muito também no Facebook, mas como a gente tem muitas regiões aqui em que o acesso à internet é ruim, o WhatsApp acaba sendo um aplicativo mais leve, que consome menos dados e a gente teve essa característica diferente de outros países, que a disseminação das fake news foi principalmente pelo WhatsApp, que é mais difícil ainda de controlar, é mais difícil ainda da gente mapear onde é que foi parar uma mensagem que foi divulgada inicialmente em algum grupo. Então, aqui eles utilizaram um esquema realmente profissional. Né? A gente não está aqui tratando somente de quando um familiar encaminha uma notícia falsa para aquele grupo da família, né? Ou para aquele grupo de amigos. Muitas vezes, essa organização que eles têm é a fonte dessa notícia falsa que alguém recebe num grupo de familiares próximos, mas é uma coisa muito mais profissional, não é nada amador. Na CPMI, nós podemos ver, por exemplo, fotos dos locais, das empresas, e eram vários computadores, vários celulares, caixas e caixas de chips, chips das linhas telefônicas, porque cada linha é bloqueada muito rapidamente pelo Claro. comportamento inautêntico. Então, exato. Então, uma estrutura que realmente custou dinheiro, que não era nada simples, nada amador, que eles realmente se organizaram para fazer isso, contrataram empresas para fazer isso e financiaram isso com Caixa 2, que não sei se essa é uma expressão que é utilizada aí também, mas é dinheiro que não é declarado na prestação de contas das campanhas, e financiamento de empresas, que aqui no Brasil passou a ser proibido, mas que eles utilizaram isso para financiar esses disparos de fake news. Então, foi um pouco assim que funcionou aqui. Eles utilizaram isso de forma massiva, né? Foram milhares de grupos de WhatsApp, no Facebook isso também aconteceu, e em resumo era para disseminar alguma mentira sobre os candidatos. O Fernando Haddad, que foi nosso candidato do PT à presidência, a Manuela Dávila, que foi a nossa candidata do PCdoB à vice-presidência, eles sofreram um ataque de reputação tremendo, né, com histórias absurdas e criminosas sobre suas biografias, e a gente tem uma avaliação de que realmente isso teve um impacto forte na mudança de voto de algumas pessoas ou na definição de voto de algumas pessoas. Foi mais ou menos assim, Joana, que aconteceu aqui. Eu tive a oportunidade de estar aqui em Lisboa com o Fernando Haddad, já depois dessa eleição, e ele disse que no início as notícias que apareciam disseminadas pelo WhatsApp, elas eram tão doidas, tão inacreditáveis, tão esdrúxulas, que os partidos que se estavam a candidatar contra o PT e que eram alvo dessas fake news, eles não sentiram a necessidade de desmentir. Coisas como a mamadeira de piroca, por exemplo, que ficou muito, muito conhecido, não é? Eles achavam tão ridículo que achavam que não havia necessidade, porque o povo ia entender que aquilo era uma mentira, era uma brincadeira, era uma maneira de tentar confundir o eleitorado, mas tão ridícula que não podia ser aceite. E uma coisa que nos está agora, nós estamos agora a começar a pensar, é daquilo que vocês viram na campanha da eleição de Bolsonaro e nas notícias falsas que eram lançadas nas redes e no WhatsApp, há limite de ridículo que essas notícias podem atingir? Elas são só mentiras, ou elas podem ser invenção, ou elas têm que ter uma base de verdade para se poderem difundir assim com tanta rapidez?
Me parece que não há limites. Isso aconteceu mesmo na campanha. Algumas dessas notícias fraudulentas eram tão absurdas que ficava até difícil de rebater. Como você vai explicar que não vai ter distribuição de mamadeiras em formato de piroca nas escolas? Né? E talvez isso foi até subestimado. Pelo tão ridículo que era, talvez isso Claro. tenha até sido subestimado, o impacto que isso ia causar. Isso, inclusive, Joana, dá um grande debate sobre qual foi o nosso papel da esquerda em não enfrentar alguns debates importantes quando estivemos no governo, né, quando tivemos a oportunidade, nesse próprio tema, em temas de gênero, em temas de orientação sexual. Muitas vezes, peraí que tem uma... Estou se Eu mexendo tive que aqui. fechar a porta para a minha não fazer Foi, isso. desculpa. Não faz mal. Teve alguns debates que nós não enfrentamos aqui e que acabaram permitindo que só uma versão dos fatos ficasse pública. Né? O caso do tal do kit gay, né? Que Ok. Bolsonaro dizia que nas escolas um material anti-LGBTfobia que tinha sido preparado era um kit gay para ensinar crianças a fazer sexo. E às vezes esse debate não foi feito adequadamente. Esse material anti-LGBTfobia, por exemplo, foi retirado, em vez de ter sido defendido, em vez de ter sido debatido. Então, em que medida acabou isso criando também um terreno fértil para que essas coisas tão absurdas e surreais chegassem no celular de alguém, no WhatsApp de alguém e fossem acreditadas, né? Isso é muito importante da gente debater também, né? Por que essas fake news estão encontrando terreno fértil, né? Para além do algoritmo que consegue fazer essas notícias chegarem exatamente em quem potencialmente acreditaria Claro. nelas, a falta de debate sobre alguns temas, algumas vezes, ajudam esse terreno a ficar fértil para essas mentiras. E o que a gente está vendo aqui no debate no Brasil é que realmente é como se não tivesse limites. Por exemplo, algumas mentiras que estão ocorrendo agora no debate público, nem todas são nesse formato de disseminação em massa, né? de disparo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Nós temos também as fake news que são ditas pelas autoridades públicas. Assim como os Estados Unidos têm o Trump, que Sim. não tem nenhuma vergonha, nenhum pudor em dizer uma coisa e depois falar que não disse essa coisa, a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Né? Então, nesse nível do absurdo que você está perguntando, nós temos aqui Bolsonaro afirmando uma coisa, tem o vídeo dele dizendo aquilo, e ele vai no outra entrevista, no outro jornal e diz que não falou aquilo. Na própria campanha foi assim. Por exemplo, ele tinha vídeos defendendo o Bolsa Família, que é um programa de renda que nós temos aqui no Brasil, e tinha vídeo ele dizendo que era coisa de vagabundo, que era contra a meritocracia. Então, é esse nível de Isso é uma, absurdo. isso é uma forma de tentar confundir o eleitorado, de haver gente que eu lembro-me que uma vez eu estava no Rio e foi antes das eleições, ainda antes das primárias, aliás, foi na campanha para as primárias, e eu encontrei vocês chamam um camelô, um vendedor de praia no Rio, e ele falava que ia votar no Lula ou no Bolsonaro. O que ele não gostava era, isso aconteceu muitas vezes, aquela ideia de que só há dois candidatos que representam o povo, um é o Lula, o outro é o Bolsonaro, ele falava que o que ele não gostava no Bolsonaro era que o Bolsonaro defendia o aborto. Então, eu dei-me conta da confusão total que havia junto da população sobre o que é que defendia cada candidato. E apesar do Haddad, do Guilherme terem tido discursos muito claros, eu comecei a perceber que o Bolsonaro não tinha esse discurso claro, como você diz, não é? Ele num dia defende o Bolsa Família e no outro dia é contra. Dá para direcionar um discurso de acordo com o seu eleitorado, não é? Gente que recebe Bolsa Família pode receber a fala dele a apoiar, gente que é elitista e que está contra a distribuição de renda pode receber a fala dele a dizer que não apoia, que é vagabundo. Exato. E isso faz parte da forma como a extrema-direita está utilizando os algoritmos das redes sociais. Né? A gente está nessa junção explosiva da ideologia da extrema-direita com essas novas tecnologias
E uma das coisas que eles entenderam é que tem como adaptar qualquer discurso para ele chegar mais palatável em alguém, ou tem como você, inclusive, incentivar alguns discursos para quem não é do seu público. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando identificavam um tipo de perfil de eleitor que não votaria mesmo em Trump, eles então direcionavam propaganda: não vote, não saia de casa para votar, né? Não Ok. deixavam de ter uma mensagem específica também para aquele público. E eles entendendo isso, né, essa forma de direcionar mensagens que cheguem naquele público de uma forma que aquele público vai ter o potencial de receber bem aquela mensagem, ou de acreditar naquela mensagem, isso eles têm feito, né? Um mesmo candidato falando duas coisas totalmente opostas, sob medida para aquele público que vai receber. Tem muita gente chamando isso de pós-verdade, né? A gente não é um termo que está sendo utilizado e que é meio estranho a gente falar, chegar nesse nível, né? É uma expressão É que mentira, não é? A gente chegou ao ponto de falar que mentira. é mentira, é uma pós-verdade. Mas eles estão criando essas realidades paralelas. E aqui no Brasil, o Bolsonaro e a família dele, eles são os grandes coordenadores disso tudo, né? A participação é direta, a participação dos filhos de Bolsonaro nessa que a gente está chamando de organização criminosa é direta mesmo, né? Eles fazem parte desse núcleo que coordena, que escolhe quem vão ser os alvos das fake news, que escolhe qual vai ser a pauta que vai ser inundada pelos tweets dos robôs, né? Pelos posts dos blogueiros que são próximos deles. Então, aqui está muito junto, né? Na CPMI que eu componho, isso é uma das coisas que a gente está buscando definir. E é uma organização criminosa mesmo, né? Com um Vocês, núcleo, pode dizer. vocês, inclusive, descobriram uma coisa a que deram o nome de gabinete de ódio. Isso. Como é que descobriram a existência desse gabinete de ódio? O que é o gabinete de ódio? A que nível é que ele está institucionalizado? Porque gabinete é um pouco a palavra que vocês usam no Brasil para ministério, não é? Para algo que é institucional. Já não é uma empresa, algo que está muito introduzido no sistema governamental, inclusive. Como é que Isso. vocês perceberam a existência desse gabinete de ódio? A gente nem precisou investigar muito para descobrir, porque eles meio que nem se escondiam, né? Na verdade, os ex-apoiadores de Bolsonaro, que foram tendo divergências com ele e se afastando, aos poucos eles foram cada vez mais explicando como isso funcionava. E essa diferenciação que você faz é importante. Na campanha, a gente sabe que foi financiamento empresarial, financiamento privado. Mas a partir do momento em que eles estão no governo, além do financiamento privado, que persiste, que continua existindo, tem também os tentáculos dessa organização na máquina pública, né? no poder estatal, dentro do governo. E o gabinete do ódio, que está sendo chamado aqui por esse nome, são pessoas que estão dentro da presidência, né? São nomeadas funcionárias públicas para trabalhar junto ao presidente e que estão trabalhando com isso, né? Na coordenação disso, na orientação disso. É parte do grupo que dá o comando político aos vários, né, a rede que eles têm de pessoas que vão operacionalizar a coisa. Então, para além do gabinete do ódio que está na presidência, a gente identificou, por exemplo, assessores parlamentares do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. Nós achamos o IP, que um dos IPs utilizados para gerir algumas dessas páginas de fake news era o IP do computador da Câmara, que estava sendo utilizado por um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, eles estão, sim, agora se inserindo no poder público, né? Se valendo do financiamento público para também ter gente à disposição trabalhando com isso, né? Fazendo isso, sendo essa a função. E o gabinete do ódio acabou sendo... começou a surgir na própria mídia, porque era algo que os próprios... quem trabalhava na presidência começou a chamar assim. E aí, quando alguns deputados romperam com o governo Bolsonaro, como a deputada Joyce Hasselmann, o deputado Alexandre Frota, eles foram até a nossa CPMI para depor e para explicar como funcionava e que existia mesmo, não era só um boato de imprensa, que tinha mesmo esses funcionários nomeados para trabalhar com isso. Esse é o
o gabinete do óleo, né? Bolsonaro trouxe essa experiência da campanha para agora dentro do governo. Então, isso agora, além de financiar com dinheiro empresarial, tem também financiamento público envolvido. Porque durante. Eu acho que essa distinção que você também fez, não é? Porque ela é diferente, não é? Durante a campanha, o que a Natália disse é que a organização da campanha de fake news era principalmente feita por empresas, não é? Empresas que eram pagas com caixa 2, com apoios pouco claros ou pouco legítimos, mas não era uma coisa aberta, não era uma coisa assumida. Quem é que organizava essa campanha? Durante a própria campanha eleitoral, ela era organizada pela candidatura oficialmente ou eram grupos de apoiantes? Porque havia um maior nível de informalidade. Né? Não era oficial. Inclusive, até hoje eles negam isso. Isso está sendo investigado em ações. Ai, meu Deus, desculpa de novo. Como é que se chama? Como é que se Desculpa. chama o teu gato? Se chama sub de subversiva. Bom nome. Na campanha não era oficial. Isso foi feito por esses empresários, foi financiado, patrocinado por esses empresários apoiadores. Inclusive, hoje há no Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal que é a maior instância na área eleitoral aqui no Brasil, existem algumas ações judiciais que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão. E um dos motivos é esse, é pelo abuso do poder econômico, por terem utilizado financiamento empresarial para pagar esse disparo de fake news, disparo de notícias falsas, né? Então, não, era uma coisa velada, não era uma coisa oficial, é uma coisa que Bolsonaro nega que tenha acontecido, mas que tem hoje uma ação que investiga isso na Justiça Eleitoral. E hoje, a ideia de que isso se consolidou, se fortaleceu e agora conta não só com financiamento empresarial, mas também com pessoas que trabalham na presidência ou em parlamentos, está sendo investigado não só por nós, da CPMI, mas também por um inquérito no STF, que o STF é o nosso Tribunal Constitucional, né, a instância máxima aqui do Judiciário brasileiro, que estava sendo muito atacado no ano passado por esses mesmos grupos, né? Estava recebendo ataques tanto aos ministros quanto à instituição e resolveu abrir um inquérito para investigar isso, né? Tem todo um debate sobre a legalidade desse inquérito, mas é um fato que no tribunal ele está seguindo e está encontrando as mesmas conclusões que nós da CPMI, que é essa de que existe uma organização criminosa, de que existe financiamento empresarial, de que eles se articulam para espalhar fake news e para atacar as instituições. Então, isso é importante de saber, né? Que as mesmas conclusões que a gente estava encontrando na CPMI, o STF também está chegando, né? De forma muito similar. E, inclusive, eles têm até mais estrutura para investigar, né? Eles têm juízes auxiliares acompanhando, né? Tem uma maior disposição da Polícia Federal e isso tem até gerado algumas operações para apreender computadores, celulares, para quebrar sigilo bancário de algumas figuras. Isso está acontecendo agora, né? Nessas últimas semanas teve ações nesse sentido aqui no Brasil. Inclusive foi presa, ou pelo menos detida, uma das maiores... eu não quero chamar ativista, porque para mim ativista é outra coisa. Uma das maiores apoiantes militarizadas do Bolsonaro, que é a Sarah Winter, eu acho que o nome dela é esse, e que ela foi presa esta semana, foi detida, e essa é uma das questões que eu acho que é mais interessante debater contigo. Tu és advogada, és especializada em Direito Constitucional. O processo contra essa apoiante do Bolsonaro, que agora foi presa, ela é presa com que acusação? Tem diretamente a ver com as fake news ou tem a ver com outros assuntos? Qual é a base da acusação que é feita sobre ela agora? Apesar de ter relação com o tema das fake news, é principalmente sobre outro assunto. Hoje no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, além desse inquérito que eu falei sobre as fake news, corre um outro inquérito, que é um inquérito para investigar
acho que, não sei se vocês viram aí, que aqui no Brasil estava havendo várias manifestações antidemocráticas. Eram Uhum. atos públicos que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar. AI-5, que foi um ato institucional da época da ditadura, que suspendeu vários direitos constitucionais. Então, estava sendo frequente aqui no Brasil manifestações públicas para defender esse tipo de coisa. E aí se decidiu abrir um inquérito sobre isso, sobre os atos antidemocráticos, para saber quem o estavam financiando. A Sarah Winter foi detida, é uma prisão temporária para interrogá-la, para que ela não atrapalhe as investigações, enfim, para para colaborar no inquérito, na produção de provas. E foi nesse inquérito que trata dos ataques às instituições. Mas eles estão muito próximos. Tanto é que os dois inquéritos chegaram, por exemplo, a empresários em comum, empresários financiadores em Ok. comuns, pessoas que estavam sendo investigadas no inquérito das fake news por patrocinar o disparo em massa de notícias falsas. Também se chegou ao nome dessas mesmas pessoas no inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Então, nós consideramos que está tudo muito ligado. Um outro fato que envolve a prisão da Sarah, o nome dela é Sarah Geromini, e ela adotou esse nome, Sarah Winter. Tem gente que diz que é inclusive uma referência a uma personagem histórica nazista, que ela teria adotado, por isso, talvez, esse nome. E ela estava na organização de um grupo chamado Os 300. Não eram 300 pessoas, eram talvez 30, 20 e poucas ou 30 pessoas, mas que se chamavam de 300 e que estavam acampados em frente ao Congresso Nacional e ao STF, né? É tudo ali muito perto, em Brasília. E, inclusive, se diziam armados, diziam que estavam armados. O Ministério Público chegou a caracterizá-los como uma milícia. Esse acampamento foi desmontado há alguns dias, a polícia de Brasília acabou com o acampamento, mas ela era uma das que estava organizando esse grupo, que é considerado um grupo armado de apoio a Bolsonaro. Então, tá tudo muito ligado. Apesar dela ter sido presa no âmbito do inquérito que trata de outra coisa, que não trata das fake news, o que está sendo percebido é que, por exemplo, os deputados bolsonaristas que apoiam e que patrocinam as fake news também são os que estão sendo investigados nesse inquérito dos atos antidemocráticos. Os empresários também são os mesmos. Então, faz tudo parte junto de uma estratégia política que envolve o ataque às instituições democráticas, o estímulo a ódio, e parte disso requer também essa disseminação de notícias falsas, né, de fake news que está acontecendo hoje. Então, E há, é um pouco e há esse uma, contexto da dela. e há uma parte da família do Bolsonaro, como os filhos, que estão envolvidos nesses processos, nessas investigações contra, pelo menos em relação ao gabinete de ódio, não sei se também em relação às manifestações que apelaram ao golpe contra a Constituição e contra a democracia. Qual é que é a expectativa aí? Porque a justiça brasileira tem os seus tempos e tem as suas idiosincrasias, e esses tempos não correm sempre da maneira que nós poderíamos considerar aquela que é mais de acordo com o Estado de Direito. A gente viu bem os tempos do processo do Lula em relação a tempos de outros processos, de outros casos que corriam também nos mesmos tribunais. Qual é a vossa expectativa em relação à investigação, em relação à família do Bolsonaro, a todos os crimes que rondam, desde o assassinato de Marielle até às questões das fake news, todos esses processos que estão à volta dos apoiantes, da milícia, das ligações da família de Bolsonaro, como é que isso está tudo? Quantos processos é que estão? Como é que estão a andar? Qual é a vossa expectativa? Não, é muita coisa. Essa família, a gente até chama familícia, né? Um É. trocadilho de família com milícia. Eles estão envolvidos em muita coisa, e muita coisa ruim. E nesse tema das fake news, existe uma relação direta, né? O que a gente conclui na CPMI
é que pelo menos 2 filhos, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, um é vereador no Rio de Janeiro, outro é deputado federal, eles têm envolvimento direto mesmo, na participação direta nessa organização criminosa das fake news. E é por isso que tudo que está sendo tratado, tanto na CPMI quanto nos tribunais, sobre o tema das fake news, eles têm tentado parar. Eles entraram com ação para suspender a CPMI, para acabar os trabalhos da CPMI. No julgamento que está acontecendo no Tribunal Eleitoral, eles querem que as provas que foram encontradas no STF não venham para o processo eleitoral. Então, eles têm muito medo desse tema, porque eles sabem que é um tema que, inevitavelmente, chega neles, né? Chega nessa família de forma muito próxima. E o judiciário brasileiro, como você falou, né, tem várias características, tem seu tempo, tem suas idiosincrasias, e uma dessas características é a sua atuação política, né? O que não é exatamente uma surpresa, né? Estamos aqui também no sistema capitalista, também tratando dessas instituições burguesas, mas vai fazer parte disso, dessa avaliação política sobre a conjuntura, o que vai acontecer nesses processos todos. Por exemplo, o inquérito das fake news do STF já chegou em vários deputados bolsonaristas, chegou em empresários bolsonaristas, mas quem está próximo desse tema das fake news sabe que não tem como uma investigação dessa ainda não ter chegado nos filhos de Bolsonaro. Não tem como quem está investigando com todo o aparato que o STF está, com a Polícia Federal à disposição, com juízes auxiliares trabalhando nessas ações, não tem possibilidade de o nome de Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, não ter chegado ainda nas conclusões dessas investigações. No entanto, não pegam os filhos dele, não pegam o próprio Bolsonaro, só chegam ali no entorno, né? Chegam nos apoiadores, chegam nos comunicadores bolsonaristas. Então, isso tudo faz parte da disputa que está acontecendo no Brasil hoje, sobre quais vão ser os rumos do país no próximo período. Será que a solução vai ser tutelar Bolsonaro, fazer ele ficar domesticado e continuar sendo útil às elites brasileiras? Será que a solução vai ser retirar Bolsonaro e colocar no seu lugar o vice-presidente Mourão, que representa o mesmo projeto, mas com um equilíbrio mental um pouco mais previsível, mas quando Bolsonaro deixar de ser funcional às elites brasileiras, deixar de aprovar as reformas neoliberais, passar a atrapalhar os lucros desses setores. E aí, nisso, a gente tem o judiciário, que está muito ativo na conjuntura política e que está dando esses sinais de que está chegando perto de Bolsonaro, está chegando nos seus apoiadores, possivelmente já tem o que for necessário para chegar também nele, mas ainda está segurando, né? Então, hoje tá havendo essa disputa entre os setores da classe dominante do nosso país, de qual vai ser a saída. E é, inclusive, com isso que nós da esquerda estamos tendo que lidar agora, como incluir o povo nesse cálculo, porque hoje eles estão disputando entre eles, né, os setores da direita, os setores dessa classe dominante, para concluírem qual vai ser a saída. Enquanto isso, a gente tem que disputar, né, aqui do lado de cá, como fazer com que a saída não seja pelo andar de cima, né, mas que seja uma saída que, inclusive, devolva ao nosso povo o poder de decidir, já que está aí no poder uma chapa que foi eleita de forma fraudulenta e que governa cometendo crimes diariamente. E aí, nisso tudo, o judiciário vai ter, sim, esse papel político, né? Quanto eles vão chegando perto da família Bolsonaro vai depender muito de como estiver essa disputa aqui na nossa conjuntura, de qual vai ser a solução para essa crise política que se aprofunda a cada dia no nosso país. Porque, infelizmente, o judiciário no Brasil fez parte de todas as soluções políticas da elite, desde o impeachment de Dilma. É infeliz, mas é isso, não é? É por isso que o Estado de Direito no Brasil foi posto em causa, porque houve participação direta do Judiciário naquilo que deviam ser decisões democráticas, naquilo que devia ser a escolha do povo brasileiro, e pelos vistos, por aquilo que tu estás a dizer, essa será a continuidade. E isso significa que esta radicalização do Bolsonaro na tentativa de apelar à violência direta, agora até à invasão de hospitais, esta maneira como se vai criando um clima de violência civil no Brasil, é uma tentativa, tu achas, de desviar a atenção
ou até de tentar recuperar com as suas, eu não quero dizer milícias, mas as suas forças apoiantes mais ou menos violentas na rua, tentar recuperar poder que ele está perdendo no Congresso, no Senado, nas instituições, também por causa da pandemia. Será essa a estratégia dele para tentar manter o poder, ameaçando com golpe, mantendo os seus apoiantes cada vez mais violentos, cada vez mais radicalizados? Eu acho que essas ameaças que ele faz têm duas razões. Uma é que realmente ele precisa desse tipo de discurso para manter essa sua base sempre ativa, sempre participante. Bolsonaro tem falado todo tipo de atrocidade, Bolsonaro tem feito a pior gestão da pandemia no mundo, mas ainda assim ele tem mantido um percentual de apoio que já foi um pouco maior, já foi de 30%, agora oscila entre 20 e pouco e 30%, mas esse percentual que, para o tamanho da população brasileira, aliás, representa muita gente, e que ele sempre fala diretamente para essa minoria. Ele sempre faz questão de demarcar suas posições políticas e se comunicando diretamente com essa sua base de apoio. E aí, nesse sentido, tem esse caráter, sim, de manter esse público sempre mobilizado, defendendo ele nas redes. Mas tem outro motivo que ele realmente é uma pessoa autoritária. Ele realmente tem essa visão de que a democracia não serve para o plano, o projeto de país que ele gostaria de implementar. E isso não é de agora, né? Se você vir vídeos de Bolsonaro jovem, de quando ele começou sua vida política, é o mesmo discurso. Ele disse que se chegasse ao poder daria um golpe imediatamente, Sim. que a ditadura militar matou pouco no Brasil, devia ter matado pelo menos 30 mil. Então ele tem sim um projeto autoritário, mas hoje não estão postas, né, não está posta a força para executar esse projeto, para ele dar um golpe mesmo e virar um ditador de um dia para a noite. Não está posta essa correlação de forças para isso, mas não é nada que a gente deve. Em 2017, quem imaginava que ele ia ser o escolhido pelas elites para representar Sim. esse projeto, né, para implementar esse projeto? Então, tem coisas acontecendo agora, como o incentivo ao armamento da população, o incentivo à formação de grupos armados, a liberação de vários tipos de armas, a permissão para comprar um número muito maior de munição. Tem coisas acontecendo agora que nos deve deixar em alerta em relação a isso. Não por acharmos que Bolsonaro já tem força suficiente para executar uma ruptura desse nível, mas por sabermos que ele tem esse projeto, por ele seria isso. Mas claro que depende de muita coisa, né? Depende do apoio popular, depende de como isso está sendo visto no Congresso, e ele está tentando, antes de uma ruptura desse tipo, formas mais suaves e mais tradicionais. Hoje Bolsonaro faz um movimento para se aproximar do o chamado Centrão. Centrão é uma parte do parlamento brasileiro que não é de centro, que é de direita, e que historicamente se alia com os governos que oferecerem cargos, que oferecerem recursos públicos para esses parlamentares. E Bolsonaro sempre disse na campanha que jamais ia governar com esse setor, que ele era uma nova Era o política, fim imagina. do toma lá da cá. Exato. Ele disse que jamais ia usar a política do toma lá da cá. Ele usou várias vezes durante o governo, por exemplo, na reforma da Previdência, ele comprou os parlamentares, ele deu 40 milhões de recursos para cada parlamentar utilizar, os que votassem na reforma da Previdência, e agora ele consolida essa forma de governo, fazendo essa aproximação, porque ele tem medo dos processos de impeachment que estão postos na Câmara. Já são mais de 30 pedidos de impeachment. E um dos medos que ele tem é que um desses pedidos vá adiante. Então, ele já se antecipa e já está agora se aproximando desse setor por causa do impeachment, para tentar parar os trabalhos da CPMI das fake news, por todos esses fatores. Então, tem tudo isso envolvido, né? Ele tem esse discurso, sim, para demonstrar para a sua base que continua radicalizado, mesmo que do outro lado ele esteja, na verdade, fazendo um gesto para o que tem de mais tradicional e velho aqui na política brasileira, que
que é esse centrão. Mas eu acho que a gente não deve nunca baixar a guarda, porque mesmo que ele não tenha força nesse momento para uma ruptura, né, num formato mais tradicional de um golpe, isso não significa que a gente deva relaxar diante do que ele está buscando fazer em termos de Claro. aproximação com as polícias militares dos estados, de facilitação ao acesso a armas e a munição. Uh, eu queria voltar ao caso das fake news, porque eu acho que as fake news elas não são uma política, né? Elas não são elas são um instrumento muito utilizado e muito. As fake news em si elas não são a causa da degradação das democracias. A extrema-direita é a causa da degradação das democracias e a extrema-direita consegue ganhar esses níveis de apoio quando as elites passam a apoiar a extrema-direita e nós passamos a ter um capitalismo musculado pelo autoritarismo de pessoas como o Bolsonaro, como o Trump, que depois aproveitam a reação dos movimentos democráticos para aprofundar rupturas sociais pré-existentes e difundir fake news, que têm, eu acho, na sua grande maioria, o objetivo de simplificar a disputa política a um termo que é quem é bandido e quem não é bandido. E há sempre uma maneira de tentar dizer que os opositores políticos são bandidos. Há sempre uma maneira qualquer. Quer dizer, a maneira como tentaram associar o João Willis a vários crimes, como até o ataque a Bolsonaro, a outras coisas que eu nem quero nem falar, que foram completamente absurdas e ignóbeis, tem um pouco essa ideia, não é? Da simplificação das fake news. E há uma coisa que nós estamos a ver, e era isso que eu queria também perguntar. Vocês criaram uma comissão de inquérito parlamentar sobre fake news, o que já é um reconhecimento institucional maioritário de que existe esse problema, essa fraude democrática no Brasil. Mas os esquemas que nós vimos no Brasil, o tipo de fake news, a mesma tática, com essas diferenças também de WhatsApp para Facebook ou para Twitter, nós estamos a ver em Portugal e estamos a ver noutros países. Eu lembro-me que o Steve Bannon, ele elogiou bastante o governo do Bolsonaro e ele reconheceu que tinha ajudado o Bolsonaro a ganhar eleições, da mesma forma que o partido de extrema-direita em Portugal reconhece que tem ligações com o partido de Bolsonaro. E o que eu queria perguntar era, a CPI das fake news tem tido essa dimensão de procurar ligações internacionais, tem encontrado essas ligações internacionais? Houve, de facto, treinamento das equipas do Bannon com as equipas do Bolsonaro? Que tipo de rede internacional de extrema-direita é que está aqui a montar um esquema de disseminação de fake news como forma global de ganhar espaço político e espaço público? Na CPMI, a gente não tem investigado de forma mais detida essas relações internacionais. Lateralmente aparecem algumas informações desse tipo, né? Por exemplo, existe um assessor especial da presidência que a gente sabe que trabalha com essas articulações, com os partidos de extrema direita ao redor do mundo. Então, na CPMI, isso aparece de forma muito pequena, né? Não tem sido o foco. O foco tem sido mesmo entender como está sendo esse funcionamento aqui. Mas, para além da CPMI, através de várias reportagens da imprensa, etc., ficou caracterizado que os filhos de Bolsonaro tiveram relação com o Bannon, que o próprio Bolsonaro teve a ajuda de um amigo de Bannon para se introduzir, né, nas relações com o próprio Trump, com a elite americana que ia estar interessada em investir aqui. E hoje a gente sabe que eles têm uma militância ativa nisso. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que quase virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? O Bolsonaro queria indicá-lo para esse cargo. Ele tem muito esse papel de fazer a articulação com o partido que eles estão criando, né? Porque o partido do qual eles eram parte saíram e estão criando um novo partido de extrema-direita chamado Aliança.
E o Eduardo Bolsonaro, principalmente, tem sido um grande articulador das relações desse partido que está surgindo com os outros grupos de extrema-direita em outros países. Ele chegou a organizar aqui no Brasil a edição de um encontro de conservadores que sempre acontecia nos Estados Unidos. Ele chegou a organizar aqui no Brasil. Uhum. Nós temos um ministro de Relações Exteriores que é completamente alinhado com essa política da extrema-direita e que vê na globalização uma tentativa dos marxistas de acabar com a família e acabar com a cultura ocidental. O ministro de Relações Exteriores no Brasil hoje é esse tipo de gente. Então, eles sim eles têm esse projeto de internacionalizar essas experiências. E eu acho que sempre, em cada país em que está chegando esse uso das fake news como instrumento, isso está sempre vindo em diálogo com a experiência de outros países. Isso aconteceu no Brasil, depois de já ter acontecido nos Estados Unidos, no Reino Unido, com o Brexit, e a montagem disso aqui no Brasil partiu dessas experiências. Então, figuras como Steve Bannon e outros engenheiros do caos, né, para usar a expressão do título do livro daquele autor italiano que está escrevendo, está se debruçando sobre isso, eles têm estado em contato, né? E me parece, pelo que você me traz, que em Portugal esses contatos devem estar sendo fortalecidos nesse momento e que vocês vão ter que se preparar para uma grande onda, né, para uma grande invasão do ambiente político, até uma saturação do ambiente político por essa estratégia deles. Eu concordo muito contigo, que a fake news é um instrumento. É algo que eles estão sabendo explorar, a forma como funcionam essas redes sociais para canalizar outros tipos de sentimentos e organizar isso em torno dessas extremas direitas, né? Em torno desse projeto político. E eu concordo mais ainda que isso faz parte de como a elite vai buscar agora, como as elites econômicas vão buscar agora garantir o seu projeto. Aqui no Brasil foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro não era a primeira opção, né? Existiam outros candidatos de direita que eram mais palatáveis, que eram mais elegantes, que poderiam dar melhor o rosto a esse projeto neoliberal das elites econômicas. Mas eles não estavam se mostrando viável eleitoralmente. Bolsonaro era quem estava se mostrando viável eleitoralmente. Esse resultado do Meirelles e de outros candidatos foi bastante claro de que nenhum candidato da direita tradicional brasileira iria aguentar o embate com o PT, não? Com o PT e com a esquerda, não é? Não seria possível. Então eles não tiveram dúvidas. Se é Bolsonaro, vamos com Bolsonaro. E nada do que Bolsonaro se mostra agora é surpresa. Não tem nada que, meu Deus, ele virou presidente, se transformou nessa pessoa. Ele sempre foi isso, ele sempre foi racista, ele sempre foi misógino, ele sempre elogiou torturador. E ainda assim as elites econômicas não tiveram nenhum pudor em apoiá-lo. Então é exatamente essa combinação. Essa combinação de qual é a forma viável de garantir os lucros, se a forma viável for essa, que seja. Tem muita gente aqui da burguesia brasileira que tenta separar a equipe econômica do governo Bolsonaro do resto, né? Como se fosse possível fazer... Paulo Guedes Bolsonaro. Paulo Guedes, como se tivesse uma parte limpinha do governo, que não é mal educada, que só representa esse projeto econômico e não o projeto autoritário. E isso é o maior absurdo, né? Porque, na verdade, para implementar um projeto como esse, um projeto neoliberal que acaba com as condições de vida da população, você precisa ter autoritarismo para garantir que que esse projeto seja aplicado com o mínimo de reação, com a criminalização de movimentos sociais, com a criminalização dos sindicatos. Então, é tudo muito junto e é isso que dá o fundamento a eleições de pessoas como Bolsonaro. É quando as elites econômicas topam esse tipo de projeto. Aqui foi exatamente isso que aconteceu. Aí as fake news é um instrumento para viabilizar isso. É exatamente como você falou. Claro. Elas ajudam no processo de criminalização dos opositores. Aliás, eu acho que essa é a grande vantagem
das fake news é elas simplificarem o discurso e serem muito vantajosas em criar a dúvida sobre a suposta retidão moral e ética e legal dos opositores com base em notícias falsas. Olha, nós daqui a pouco temos que terminar, porque o próprio Instagram nos obriga, a conversa está ótima, mas eu queria perguntar-te ainda, antes de terminar, em relação à vossa comissão de inquérito, que me explicasses muito rapidamente como é que ela funciona, seja, que tipo de conclusões é que vocês estão à procura, como é que vocês fazem os vossos trabalhos, quanto tempo é que se prevê que ela dure, e depois também um pouco daquilo que tu aprendeste na comissão de inquérito, como é que se combate as fake news, como é que a gente faz para combater não só as fake news, mas os seus efeitos, a extrema-direita. Nós aqui em Portugal temos a ideia de que quanto maior for a educação do país, os níveis de educação formal e informal, mas sobretudo formal do país, mais fácil é resistir, e quanto mais escrutinados e democráticos for o sistema de mídia tradicional, mais fácil é combater fake news. Portugal é um dos países, saiu agora um inquérito, o povo português é um dos povos que mais confia na sua mídia tradicional. E isso é um bom instrumento, eu acho, de resistência, porque as pessoas veem uma fake news, mas depois vão à televisão, ao Jornal da Noite, confirmar se aquilo é mentira ou se aquilo é verdade. O Brasil viveu com, basicamente, a Rede Globo metida à mistura, né? Não é a mesma coisa. Então eu queria perguntar isso, para terminar, como é que se combate daquilo que tu aprendeste, como é que se faz para combater as fake news? Certo. Na CPMI, nós somos um colegiado de deputados e senadores e é uma comissão de investigação. Então, a gente tem o poder de convocar testemunhas para depor, para a gente inquirir, de convocar, de fazer requerimentos de documentos. Nós pedimos documentos para o Facebook, para o WhatsApp, alguns documentos sigilosos essas empresas têm a obrigação de mandar. Então, é uma investigação mesmo. Mas lembrando que com caráter político, porque quem compõe, quem faz essa investigação são parlamentares, parlamentares da oposição, parlamentares da situação. Então, por exemplo, para aprovar um requerimento de quebra de sigilo do empresário, a gente precisa ter maioria para aprovar isso, né? E não é sempre que a gente consegue, e agora com o Bolsonaro próximo desse setor que eu falei, chamado Centrão, vai ficar cada vez mais difícil de a gente conseguir avançar no espaço da comissão. Mas é mais ou menos assim que funciona. Nós fazemos audiências públicas, nós interrogamos depoentes, testemunhas, às vezes até acusados, e também podemos pedir documentos para as empresas, para os tribunais. E no final disso tudo vai ser feito um relatório, tem uma deputada relatora que vai sistematizar todas as conclusões e mandar para as autoridades competentes, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. E essa pergunta de como combater as fake news, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão. Né? Acho que a gente está conseguindo fazer agora que é entender melhor. Eu acho que quando isso chegou aqui no Brasil, quando nas eleições eles vieram com tudo, com isso, a gente sequer estava entendendo o que estava acontecendo. Ninguém colocava expectativa de que o uso do WhatsApp fosse ser tão determinante para as eleições, né? Fosse se equiparar ao tempo de televisão ou até superar o tempo de televisão que os candidatos tinham. Então, agora que eu acho que a gente está começando a entender como é que funciona. E para combater uma coisa muito importante, né? É tentar entender. E eu acredito que a gente tem que explorar mais a utilização das redes. Eu sei que não dá para comparar, porque eles têm o poder econômico ajudando, que é algo que os nossos setores, né, os nossos partidos não vão ter nunca. Então, claro, é realmente uma disputa igual. Quer falar? Não. Desculpa. Achei que ia falar, desculpa. É uma disputa desigual, mas a gente vai ter que se esforçar muito para entender melhor como funcionam as redes, como é que elas estão presentes no dia a dia das pessoas, como às vezes um trabalhador chega cansado em casa e não tem energia para ir numa reunião do bairro, para uma reunião de um partido, mas vai ter ainda tempo para acessar o Facebook, para acessar o WhatsApp. Então, é um fato que a gente não tem mais como ignorar. Fazer política pelas redes
não substitui o fazer política olho no olho e conversando com as pessoas e através das organizações mais tradicionais, mas é um fato novo que chega e chega para ficar. A gente vai ter que entender melhor como isso funciona para explorar melhor. A gente ainda tem uma utilização dessas ferramentas muito aquém, muito inferior do que poderíamos, mesmo considerando a disparidade de armas, que é o fato deles terem o poder econômico do lado deles, fazendo tudo isso ser muito mais fácil. Então, uma outra coisa, né, nesse combate é entender que, como você disse, é um instrumento, né? Um instrumento que está sendo usado, em outros tempos foram outros. Aqui no Brasil, por exemplo, a mídia tradicional sempre se constituiu num oligopólio. Ela sempre foi muito dominada por essas mesmas elites econômicas, sempre foi um desafio muito grande para nós da esquerda o fato de que essa mídia sempre nos criminalizou. E agora eles estão com esse novo instrumento, né? Esse instrumento dos novos tempos, das novas tecnologias, que a gente está aprendendo como lidar, mas que a gente vai, na minha opinião, a forma mais eficaz de a gente se contrapor a essa disseminação das fake news é a gente tentando ficar cada vez mais próximo, mais enraizado nas pautas do povo. Porque isso das fake news tem muito da confiança, né, que se estabelece. É muito mais fácil disseminar quando não existe um vínculo ali. Então a gente tem que mais ainda, mais do que já tínhamos que fazer isso sempre, estabelecer esses vínculos que aqui no Brasil, por exemplo, uma parte importante da esquerda acabou se distanciando. O meu próprio partido, quando esteve no governo por tanto tempo, acabou priorizando essa atuação institucional e deixando de lado, muitas vezes, essa atuação mais próxima do povo, né, de criar vínculos, de fazer construções políticas diretas com a população. E eu acho que isso vai ser mais necessário que nunca, né? Que esses vínculos estejam postos, que a gente haja de uma forma que deixe muito claro que nós estamos do lado da população, que nós defendemos o direito dessas pessoas, e esse vai ser o nosso desafio. Realmente, como combater, estamos para descobrir, né? Aqui a gente está debatendo legislação sobre isso. Tem um projeto de lei super tem essa problemático. parte também, né? Tem essa parte também, porque também é preciso criminalizar alguma coisa disto, que é fraude, não é? Tem um papel para o judiciário aqui atuar contra este tipo de fraudes. Aqui está sendo um grande debate porque é um tema difícil de legislar. Não é simples porque, querendo ou não, trata de liberdade de expressão e às vezes isso pode avançar mais. E aqui o judiciário brasileiro, que historicamente criminaliza as lutas populares, a chance disso depois se voltar contra as pautas populares é enorme. Então, é um grande desafio, Joana. Não tenho resposta para essa sua última pergunta, mas sei que a nossa tarefa, né, como militantes de partidos de esquerda, deve ser estar cada vez mais junto do povo, estar cada vez mais defendendo sem tergiversar as pautas de interesse do povo, para que com esse vínculo a gente esteja mais próximo mesmo para desfazer as fake news ou para que as pessoas não acreditem nelas quando elas cheguem. Acho que o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando, é isso. Eu queria mais uma vez agradecer-te. Eu acho que tu tens aí Nós ainda nos vamos encontrar muitas vezes, tens aí um futuro, eu acho, ainda muito luminoso na democracia brasileira. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido e acho que é justo. Eu gostei muito desta conversa. Queria apenas dizer que nós aqui também nós não vamos perder o olho dos avanços da democracia no Brasil e dos ataques à democracia. Nós, neste momento, eu, o Bloco de Esquerda, estamos empenhados também em denunciar os crimes contra os direitos humanos que estão a acontecer no Brasil e em apoiar quem os denuncia no Brasil. Nós agora estamos a exigir, inclusive, ao governo português, ao Presidente da República, que tome uma palavra nas instituições internacionais para denunciar o que está a acontecer no Brasil, para ter uma palavra de solidariedade com o povo brasileiro. Achamos que os nossos laços são esses, não é? São laços de amizade entre povos e que têm que se fundar na democracia e na defesa da democracia, não é em outro tipo de relações de cumplicidade que depois protegem
ataques como aqueles que estão a acontecer pelo Bolsonaro ao seu povo. Então, muita força para vocês. Eu sei que vocês estão a passar tempos difíceis e quero dizer-vos que contam sempre connosco, com a esquerda, com o Bloco de Esquerda aqui, para denunciar e para apoiar e em solidariedade com os vossos atos democráticos. Agradeço muito, Joana. A solidariedade internacional é sempre essencial na nossa luta. Isso é muito importante para a gente. Te agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra participar desse bate-papo internacional. Eu espero que a gente se conheça pessoalmente muito em breve, assim que a pandemia permitir.